E aí, rapaziada, bom dia, por mais que já esteja escurecendo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Chainsaw Man. Meu Deus! E não é sobre o filme, tá? Eu nem tenho uma opinião muito forte sobre o filme. Deixa eu só abrir aqui o Letterboxd, né? Porque eu sou uma pessoa super preparada, assim. Deixei nada aberto. Só pra falar, assim, eu já vi o anime antes. Quando lançou, né? Foi em 2000, no final de 2022 que lançou, né? Eu lembro de assistir ele nas férias com a minha amiga. E na época, eu não dei muita moral não, tá ligado? Não, sei lá. Inclusive, um bagulho, eu vou repetir isso depois na minha review. Mas o motivo de eu gostar tanto de Chainsaw Man é porque ele tem coisas dentro da obra que me lembra de. Como é que é o nome? De outras obras que eu gosto muito, tá ligado? Não necessariamente obras cinematográficas, mas tipo isso, tá ligado? Que é. Eu vou. Eu tô procurando aqui, rapaziada, calma aí. E aí eu já tinha. Enfim, aí eu já tinha visto o filme. O filme não, o anime antes, aí em dezembro. Foi em dezembro, né? Foi. Final de dezembro, eu decidi reassistir tudo em uma madrugada. E quantas horas tem isso aqui? Peraí, que eu tenho muito o que saber. Tem 288 minutos, eu acho. É o que tá aparecendo aqui. Eu assisti tudo em uma madrugada, tá? E eu fui anotando. Eu tenho até hoje escrito aqui, só que não tá tão bem escrito nesse meu caderninho que eu ganhei da minha cunhada. Que eu gastei, tipo assim, umas 5 folhas só escrevendo sobre, né, os bagulho enquanto eu ia assistindo, que é o bagulho que eu sempre faço, porque senão eu vou esquecer tudo. Se eu for deixar pra avaliar a obra só depois que eu terminei de assistir, eu vou esquecer, tá ligado? E às vezes tem umas coisas que eu acho tão importantes na obra que eu tenho que anotar porque vai fazer uma diferença na minha avaliação final. Agora sim eu vou ler aqui pra vocês. Gostei muito do Denji, a personalidade alegre dele em ver coisa boa no caos. Mesmo que eu me achasse meio mimado e mal agradecido. Porra, já começa a review me diminuindo. Que lindo, né? Que incrível, que autoestima boa. Aqui, ó, mais um exemplo de coisas que eu vi inicialmente que me lembram de outras obras, né? A questão do Hotel Infinito me lembrou muito o The Exit 8, que tem até o mesmo número do andar que eles ficaram presos. Será que tem alguma ligação? Só que o jogo é um corredor de estação de metrô e as coisas vão mudando conforme você avança as fases. Já no anime, não muda os andares conforme você vai andando. E eu não sei se essa questão vem de alguma lenda do Japão, alguma coisa assim, alguma história base, referência, porque depois eu vi algo muito parecido em Jujutsu Kaisen na segunda temporada. Tipo, acho que lá no primeiro episódio mesmo, eu não tenho certeza, que duas meninas lá, elas ficam presas dentro de um lugar. E aquilo lá meio que era o estômago, eu acho, a barriga do demônio que elas estavam presas dentro. E aí o cenário ficava meio que se repetindo, tá ligado? Em loop, tá ligado? Enquanto elas iam andando e passavam pelos mesmos lugares, entendeu? Que eu tô querendo dizer? Que é a mesma questão do da Exit 8 e o Hotel Infinito, né, de Chainsaw Man. Antes, quando eu escrevi essa review, eu ainda não tinha assistido a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, então eu não tinha ligado uma coisa na outra. Então provavelmente é isso mesmo de ter alguma lenda, porque é até que bem comum, né? Animes, séries, obras cinematográficas se inspirarem em alguma lenda, alguma história que já existe, né? É bem comum isso. Queria entender por que os demônios clamam tanto pelo Denji. Tudo isso porque ele matou o coroa da Yakuza? Duvido muito. Isso aí do velho da gangue é história pra boi dormir. Acho que tem alguma relação com o passado do Potita. Ou realmente não tem mistério, os caras têm inveja do poder da amizade que mora dentro do peito do Denji. Que lindo. Mas isso é um bagulho que, cara, eu devo ser. Eu tenho medo, realmente, assim. Por favor, não taquem pedra em mim se eu só tô sendo burro para um caralho sobre isso. Mas é porque eu ainda não entendi o porquê. Tipo, eu já assisti o filme e o anime e eu não sei o porquê que as pessoas querem tanto o coração do Denji. Tipo, na minha teoria, o Potito ele fez alguma porra, alguma merda que, tipo, nossa, todos os demônios querem ele. Porque, mano, tem outra coisa também. A gente não.
O Potita era só o demônio, tipo assim, da motosserra? Tipo, porque os demônios, eles têm os nomes, e o Potita não tem o nome, tem? Tipo, Potita. Potita significa alguma coisa em japonês? Porque eu não sei, de verdade. Porque tem esse negócio, inclusive o próximo parágrafo que eu vou ler, os demônios têm um negócio que quanto mais temido é o nome deles, mais forte eles são. Só que o cara Potita, Potita, mano, é o nome do bicho, e ele é todo fofinho assim, ó, sabe? Ele não tem um nome, tipo, além de Potita, tipo, o nome dele mesmo, só que ele não sabe falar, então até que eu acho. Não, ele sabe falar sim. Ele falou com o Denji quando o Denji tava morrendo, né? Então, né, eu não sei. Mas, tipo, ele nunca falou se ele tem o nome de registro dele, né? Acho que a gente vai demorar ainda a descobrir isso. Mas é um mistério, assim, pra mim, pelo menos. Eu nunca vi nenhum vídeo explicando o Chainsaw Man, tá ligado? Eu gosto desse conceito de terminar uma obra, avaliar ela sem ter entendido por completo. Tipo, porque eu acho que eu tô. Se eu pegasse, assim, pra ver outra pessoa explicando justamente sobre o bagulho que eu não entendi, sobre essa obra, vai quebrar um pouquinho da minha opinião na sua forma mais pura, sabe? Porque aquilo ali foi como eu interpretei a obra, foi o que eu entendi. Então, se eu. Tá ligado? Parece que eu tô usando um cheat de jogo. Né? Então eu gosto desse conceito de falar sobre obras sem ter entendido porra nenhuma. Mas eu entendi que ele quer pegar nos peitos. Isso aí eu entendi. Gosto dessas obras que exploram coisas sobrenaturais com o medo, que é algo mais real. Tipo aquele clássico Monstros que se alimentam do medo, como It a Coisa. Que inclusive, isso eu falei já, segunda menção à namorada do meu irmão, a minha cunhada, porque eu tinha ressentido uma conversa com ela que ela explicou sobre a questão de que as crianças, elas sentem menos medo dessas. Ai, peraí, que eu tô com uma alergia desgraçada no meu olho. Porra, meu. Mas enfim, as crianças, elas sentem. Mano, eu não vou conseguir. Mano, peraí que eu tenho que tomar um remédio de alergia aqui no meio do vídeo. Puta que pariu. Senão não tem nenhuma formiga nesse Guaraná que tá aqui desde faz umas 3 horas que esse Guaraná tava largado no meu quarto. Quantidade de remédio que eu guardo no meu quarto. Tô colecionando, rapaziada. Se alguém quiser comprar, tô vendendo. Brincadeira. Calma aí. Eu não faço essas coisas. Daqui a pouco passa. Mas enfim, continuando. Ela estava explicando sobre a questão das crianças terem menos medo dessas coisas, tipo, desses medos que são mais fruto da criatividade dela, sabe? Tipo, ai, mamãe, vê se não tem um demônio embaixo da minha cama, tá ligado? Essas coisas. Tipo, elas se sentem mais seguras quando elas estão, tipo assim, nossa, com um bichinho de pelúcia, essas coisas. E não só em questão desses medos mais criativos, mas também o medo no geral, tá ligado? De alguma coisa que não é necessariamente real. Tipo assim, não é um bagulho que. Tipo, ela explicou também que as pessoas, elas não têm nenhum medo nasce com você. São coisas. Você tem medo de coisas que vão, tipo assim. Por causa de traumas que você teve, entendeu? De lembranças ruins que você tem envolvendo essas coisas. E aí. E aí, logicamente, isso não serve, por exemplo, se você estiver sendo perseguido por uma pessoa com uma motosserra, entendeu? Você vai ficar com medo mesmo e não há bichinho de pelúcia que vai te salvar desse nervosismo. Mas você tá com alguma insegurança? Você tem algum medo, por exemplo? Às vezes eu fico meio nervoso em primeiro dia de aula em escola nova. É um exemplo, assim. E aí, eu tendo meus objetos de conforto, tipo, meu material, por exemplo, que eu tenho muito apego. Meu estojo do que tá todo fodido. Olha aqui. Eu vou mostrar, tem que mostrar isso aqui pra você. Ele está podre. Mas eu adoro ele. Ele é todo esquisitinho. Eu fiquei muito feliz que o meu professor de inglês, que não é mais meu professor, infelizmente, porque eu não tô mais estudando na escola que ele dá aula. Vou ficar muito triste por causa disso, porque ele era um professor muito querido pra mim de inglês. Ele falou nas minhas pessoas, falou que ia roubar meus tojos, eu fiquei assim, sai fora, credo. Mas ele é legal, ele tem um Kirby tatuado no braço dele. E aí, enfim, continuando a história do negócio da minha cunhada, é porque ela deu o exemplo do It a Coisa, que as crianças, quando elas tinham ali um objeto de conforto delas, o It, aquela porra feia daquele palhaço, ele parava de fazer mal a ela, entendeu? Porque ele meio que só fazia mal a quem tinha medo, né? E aí é isso. Só queria falar. Mas continuando aqui. Bem aqueles pesadelos de criança que só.
te assombram porque você tem medo deles. Tipo, os palhaços não são do mal, não todos. Tem muito isso em Ordem Paranormal. Abre parêntese, mais uma obra que eu curto demais. Fecha parêntese. Da membrana que separa o nosso mundo do outro lado, enfraquecer com contos de terror. E as histórias se alimentam do medo das pessoas e criam vida. Aí é isso, mano, já citei várias obras aqui, né? Eu adoro quando isso acontece, que eu vou, sei lá, eu me sinto, nossa, um cinéfilo, sabe? Um profissional em avaliar filmes. Toda vez que eu tô avaliando uma obra, eu lembro de outras obras muito fodas. Mas é isso, eu tenho um carinho muito especial, assim, por Ordem Paranormal, tá? Adoro. E eu não acho Chainsaw Man bom só por causa disso, tá? Eu não sei se eu vou falar mas na minha review ainda, tem muita coisa pra eu ler, inclusive. Mas é um dos meus animes favoritos, né? Virou. E eu, eu fiquei pensando depois em. Eu queria muito botar nos meus favoritos, tá ligado? Do Letterboxd. Só que eu preferi deixar Look Back, que é do mesmo criador, né, gente? É do Tatsuki Fujimoto. Tá muito foda. Eu adoro Look Back, tem uma animação muito bonita. Tá? Eu devo fazer um filme. Um filme não, porra. Um vídeo sobre também. Ou não. Vocês nunca vão saber, tá? Não, brincadeira. Um dia vocês vão, né? Que vai aparecer um vídeo pra vocês. Mas, enfim, aí eu falei assim, porra, mano, é melhor eu botar uma obra só, né? Do Tatsuki Fujimoto, porque aí eu deixo mais espaço pra outras obras. Aí eu troquei, né? Em vez de eu deixar Chainsaw Man, não, em vez de eu botar Chainsaw Man, eu deixei Nana, que tá lá como meu anime favorito. E eu acho a animação muito bonita também. Não acho a animação de Chainsaw Man tão bonita quanto de Look Back, tá? É porque eu gosto dessa coisa das cores vibrantes, sabe? Bem fortes. E em Chainsaw Man não tem muito isso, sabe? Até tem um pouquinho, mas eles querem mais é passar essa vibe meio triste, apagada, das cores com saturação baixa mesmo. No filme nem tanto, no filme é mais coloridinho da Silva, porque tem todo aquele romance. Mas se vocês forem ver no filme, as cenas assim de romance, ai, de namorico da Reise com o Denji, vocês vão ver que tem não um capricho maior, mas você vê que tem uma diferença nas cores, tá ligado? Dessas partes para as partes mais tristes, tá ligado? E eu acho isso muito legal, né? Que eles ficam brincando com a paleta de cores do bagulho o tempo inteiro. Acho isso muito foda. É que eu dei um exemplo do episódio O Gosto do Beijo. Falei assim, puta que pariu. Vai se fuder, que episódio satânico. Anime maldito. Dá vontade de dar 0 estrelas só por isso. O cara não contente em fazer a gente ver o beijo vomitado, passa a mena não. A mesma cena dos dois bêbados se engolindo 2 vezes. E em ângulos diferentes ainda. Ave Maria, doido. Tudo que eu tinha de ruim pra falar sobre esse episódio eu já falei. Próximo parágrafo. Às vezes eu entendo o Denji, a máquina é linda. Uma personagem muito boa. Jurei que na hora que ela tava no trem ia aparecer um demônio, mas conseguiu ser pior do que isso. Eu sabia que o poder do Akira não, do Aki, é Aki ou é Aki? Vou morrer sem saber. Era foda. Mas me surpreendeu mesmo assim. Foi lindo ver a maldição em volta do corpo do cabeça de lâmina. Mesmo que o Aki tenha levado de graça depois. Vou fingir que isso não aconteceu e seguir minha vida feliz. O pior é os caras. Ai, você ficou com pena do meu avô e blá blá blá. Mano, esse velho pau no cu fez um inferno na vida do Denji por culpa do pai dele que tava todo endividado e depois ainda tentou matar o coitado. E o errado é o Denji que tentou se defender, tipo aqueles burguês que acham um absurdo a empregada botar cianeto no copo de leite dele. Nossa, dei um exemplo aqui meio pesado, né? Mas é mesmo. É incrível rever uma obra que você sempre soube que é boa, mas não tinha maturidade pra entender quando viu pela primeira vez. Espero poder fazer isso mais vezes. Adoro revisitar meus passatempos de antigamente. Não que faça muito tempo que lançou o anime, mas é que pra mim foi tipo ontem. Eu não me lembrava desse final ter sido tão absurdo. Meu cérebro deve ter apagado o trauma como forma de se defender. As coisas foram pra outro nível muito rápido. Mas no fim foi cinema pra caralho. Depois de tantas críticas, posso falar que é um dos meus animes favoritos. Ele é todo bem explicadinho, só me dá aquela impressão de que tá faltando coisa. Mas deve ter meio que uma continuação no filme, né? E não teve, porra, de continuação de nenhuma. Nenhuma das minhas dúvidas foi respondida. E tipo, o pior é que eu tenho um amigo que ele gosta pra caralho desse filme. Principalmente do filme, acho que mais do filme do que do anime em si. E ele vem com uns bagulho sobre essa porra dessa obra que eu fico tipo, como que você sabe? Onde você viu isso? Porque eu vi o anime e eu vi o filme.
E aí, eu continuo sem entender, caralho. As referências, tipo, eu. E eu prestei atenção, tá? Eu juro que o meu sono que eu estava sentindo quando eu vi o anime não afetou em absolutamente nada, tá? Eu só devo ser burro pra caralho mesmo. Aí tudo bem. Eu vou parar de me diminuir e vou continuar lendo aqui esse caralho. Gosto de como a animação é leve. Dá pra ver que eles tiveram um capricho maior na arte. É tudo bem bonito. Gosto desse estilo. Não é aqueles animes Gacha Life da Silva, tipo Blue Lock e a terceira temporada de One Punch Man. Cara, Blue Lock é sacanagem, maluco. Tipo, é um anime legal. Eu já assisti bastante de Blue Lock, eu adorava. Inclusive, era eu e dois amigos meus da escola que a gente ficava comentando sobre. Mas eu reconheço que a animação de Blue Lock é, mano. Eu fazia melhor em 2018 no Gacha Club. No Gacha Club não, porque em 2018 não tinha Gacha Club. No Gacha Studio, que é o pior que tem, que você não pode nem escolher a posição do boneco que ele vai ficar. É tipo assim, é o mais ridículo possível, as roupas tudo pré-definida. Eu consigo fazer melhor lá do que foi em Blue Lock. Gente, chega a ser vergonhoso essa animação, com todo respeito da palavra. Enfim, não vou ficar criticando, acho que eu deveria fazer um vídeo só sobre isso. Só pra falar mal de Blue Lock. Gente, das animações mais feitas. Porra, meu. Caralho. Ai, ai. Mas é isso, gente. Não sei se eu tenho muito mais coisa pra falar, não. E, tipo assim, eu até tive tempo de criar mais, nossa, opinião super elaborada sobre o bagulho. Mas eu não. Né, não rolou. Né? Se vocês quiserem, eu leio aqui. Calma aí, eu vou ler a minha review do filme também, que eu fiz uma. Que animação linda, meu Deus. Babei o filme todo. Eu amei a cena dela jogando a própria cabeça pela janela e o seu corpo saindo correndo. Achei hilário. Gostei muito também daquela explosão, não, explosão LGBT+, da rede. Mano, inclusive, Mano, eu genuinamente acho assim que é a minha cena favorita do filme. Ela correndo, sem cabeça, de um lado pro outro. Porque, tipo, é muito satisfatória a animação dela. Tá ligado? Tipo, nossa, é lindo de se ver, cara. É muito OP isso dos demônios se regenerarem depois de beber sangue. Às vezes é bom, mas, tipo, como você mata um demônio pra sempre? Tem que exorcizar ele? Outra coisa aí outra dúvida que eu tenho que não foi respondida, tá? Achei isso um absurdo, mas tudo bem, eu vou esperar. Vou esperar, vai no seu tempo, tá bom, Tatsuki Fujimoto? Faz as coisas aí no seu tempo. Eu não precisa responder todas as minhas dúvidas agora, não. Deixa que eu descubro sozinho, né, que eu sou inteligente. Achei ele meio otário em inspirar a Arese e jurar que ela o amava sim, mesmo depois dela tentar matá-lo várias vezes. Mas depois eu fiquei triste. Ele, de algum jeito, tava certo. E outra coisa também, eu acho que é muito importante no filme. Ninguém me avisou que o Tralaleiro e Tralalá estaria no filme. Isso melhorou 100%. Amo ele, melhor personagem. E sigo com essa mesma opinião, tá? Porque eu me identifiquei com ele, entendeu? Se eu... Cara, como é que você consegue babar ovo de qualquer outro personagem enquanto a porra de um... Como é que é o nome? Um tubarão. Um tubarão com pernas. Tá, tipo assim, andando por aí, tá ligado? Tipo, como que você. Tipo assim, tá ligado? Não, quando eu vi esse cara, esse homem com a cabeça de tubarão, eu fiquei assim, gente, isso aqui é simplesmente. Isso aqui é cinema absoluto, entendeu?